Olá pessoal, me chamo Cadson Almeida, sou técnico em radiologia, trabalho no Complexo Hospitalar Universitário Professor Edgar Santos e este vídeo ele tem como objetivo apresentar um trabalho desenvolvido por mim juntamente com a colega Lorena Pereira, onde falaremos um pouquinho sobre os aspectos básicos de proteção radiológica em tomografia computadorizada. Antes de entrarmos exatamente no tema dos aspectos básicos de proteção radiológica em tomografia computadorizada, vamos falar um pouquinho sobre o conceito da palavra tomografia, assim como a sua evolução. A tomografia ela é uma modalidade diagnóstica não invasiva que utiliza a radiação ionizante, ou raio-x, para a obtenção de imagens seccionais do corpo humano, conforme pode ser visto aí na figura. Existe uma imagem seccionada ou fatiada do crânio. A palavra tomografia ela vem do grego antigo, onde tomo significa corte ou fatia, e grafia, que significa escrever ou corte. Em termos simples, podemos dizer que a tomografia é o estudo por cortes ou fatias. Observando bem aqui a linha do tempo, nós conseguimos enxergar que, em 1950, os profissionais de física médica eles conheciam os componentes necessários para criar a TC. Mas só em 1970, Alan Kurmach e Godfrey Hausfield demonstraram a técnica pela primeira vez. Foi implementado em 71 o primeiro protótipo do equipamento dedicado a práticas clínicas, em específico para exames de crânio. No entanto, só foi apresentado à sociedade científica no ano de 1972 por Godfrey Hausfield. Já em 77, o primeiro tomógrafo foi instalado no Brasil, no Hospital de Beneficência Portuguesa de São Paulo, e constava de um equipamento de segunda geração. Em 79, Hausfield e Cormack receberam o Prêmio Nobel de Medicina por suas contribuições e desenvolvimento da tomografia computadorizada. E já em 98, houve aí o surgimento, que conhecemos de forma mais atual, que é o surgimento do tomógrafo multi-slice. Aqui apresentamos a evolução dos tomógrafos, onde observamos que no tomógrafo de primeira geração, que foi apresentado à sociedade científica por Hausfield, ele tinha características bem limitadas em comparação aos equipamentos que nós conhecemos na atualidade. Com certeza nós evoluímos muito. Neste equipamento de primeira geração, era realizada uma varredura linear sobre o objeto, coletando informações de 160 feixes distintos. Após essa primeira varredura, o tubo sofria uma rotação de 1 grau para iniciar uma nova varredura e coletar outros 160 feixes. Esse processo era repetido 180 vezes e o estudo levava muitas horas para a conclusão. Já na segunda geração, trouxe como inovação a aquisição de dados a partir de um conjunto de detectores e não mais um único detector, e isso possibilitou a redução do tempo de exame. Na terceira geração, foi onde apresentaram uma evolução muito significativa, porque eliminaram a varredura linear e, a partir de então, passaram a fazer movimentos de rotação. Um conjunto de detectores com uma média de 600 unidades girava de forma sincronizada com o tubo de raio-x. Desta forma, o processamento das imagens passou pelo computador e houve uma redução significativa no tempo de exame, que passou a durar entre 5 e 40 segundos. Daí surgiu os equipamentos de quarta geração, e a partir daqui nós podemos dizer que tivemos uma verdadeira revolução na tomografia, desde a sua descoberta. Os equipamentos de quarta geração, eles surgiram com um conjunto de detectores distribuído pelos 360 graus do Gantry, ocupando assim todo o anel.
dando início a uma nova tecnologia chamada anel deslizante ou sleep ring. A partir dessa geração, houve o surgimento da tomografia liquidal, conhecida assim pela obtenção dos cortes associada ao movimento da mesa, não necessariamente de forma plana, mas em forma de hélice ou espiral. Chegando aos tomógrafos multi-slice, que passaram a apresentar múltiplos conjuntos de anéis detectores, tornando possível a aquisição simultânea de vários cortes de imagens por segundo. Hoje, existem equipamentos com uma variação de 16 a 320 canais. Com essa tecnologia, além de permitir cortes com espessura menor que 1 milímetro, foi aberta aí a margem para novos protocolos de estudos, como sincronização cardíaca, maior detalhamento das estruturas anatômicas e uma melhor dinâmica nos estudos vasculares. Aqui um exemplo importante de como houve a evolução, né, da tomografia, uma imagem de um estudo vascular do crânio, um aspecto significativo aí decorrente, né, da evolução dos tomógrafos. Nesta outra imagem, nós também conseguimos ver um outro estudo, desta vez um estudo de grandes vasos aí da aorta, tanto torácica como abdominal, isso graças à evolução, né, dos tomógrafos, assim como a imagem de um estudo das artérias coronárias. Nós conseguimos observar aqui o coração juntamente com as artérias coronárias, e isso, com certeza, um resultado da evolução dos tomógrafos que trouxe, né, essa ferramenta da sincronização cardíaca. E aqui nós apresentamos uma verdadeira diferença na evolução da tomografia. Esse é um protótipo do tomógrafo de primeira geração. Aqui nós observamos o cientista Godfrey Hounsfield ao lado do primeiro aparelho de tomografia, que foi apresentado à Sociedade Científica em 1972. Uma grande diferença para o que nós temos atualmente, que de forma representativa aqui nós temos um tomógrafo de quarta geração. Na tomografia, basicamente, os principais componentes são o tubo de raio-x de alta potência, os detectores responsáveis pela coleta do feixe residual de radiação que atravessa o paciente e transforma a energia residual incidente em correntes elétricas, e estas podem facilmente ser processadas pelo computador. Além desses, obviamente, existem vários outros componentes elétricos e eletrônicos nessa grande caixa retangular que é chamada de gantry ou pórtico. O console de operação é onde o operador, seja ele técnico ou tecnólogo em radiologia, pode realizar toda a programação e todo o planejamento do exame. Bom, entrando no aspecto básico aí de proteção radiológica, vamos falar um pouquinho sobre a Comissão Internacional de Proteção Radiológica, que foi criada em 1928, uma organização não governamental com a missão de proteger as pessoas, os animais, o meio ambiente. Tudo isso, a proteção seria para resguardar os efeitos nocivos das radiações ionizantes. E especialmente após a Segunda Guerra Mundial, houve uma reorganização dessa comissão para levar em conta o uso e efeito da radiação fora da área médica. Depois que foi criado os princípios de proteção, alguns deles estabelecidos norteiam a prática até os dias de hoje. Dentre esses, podemos mencionar os princípios da justificação, da otimização e do limite de dose. Quando nos referimos à justificação, sabemos que esse é o princípio básico que estabelece que nenhuma prática ou uso de radiação ela deve ser autorizada a menos que tenha a produção do benefício suficiente para o indivíduo exposto. Quando nos referimos à otimização,
lembramos exatamente dessa sigla que está aí, essa sigla em inglês, também conhecida como o princípio Alara, que quer dizer o seguinte: tão baixo quanto razoavelmente exequível ou possível. Em outras palavras, quer dizer que as práticas devem ser bem planejadas e executadas de um modo tão baixo quanto razoavelmente possível. E quando nos referimos ao limite de dose, a saber, os limites de doses efetivas ou doses equivalentes, elas devem respeitar os limites estabelecidos pelos órgãos competentes. Aqui no Brasil, a RDC 611, de 6 de setembro de 2022, que é a resolução da diretoria colegiada proposta pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, estabelece os requisitos sanitários para a organização, para o funcionamento de radiologia diagnóstica ou intervencionista e regulamenta o controle de exposições médicas, ocupacionais e do público. Esses limites de exposições seguem os limites estabelecidos pelo órgão regulador federal, o CENEM, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear. Entrando agora no tema propriamente dito, de aspectos básicos de proteção radiológica, o primeiro aspecto tem a ver com a entrevista ou anamnese, especialmente se o paciente for do sexo feminino. Devemos sempre incluir a pergunta sobre a possibilidade de gestação, levando em conta os riscos da radiação ao bebê que está sendo gerado. Então, esta pergunta é fundamental. O outro aspecto, o segundo aspecto, é ofertar aos pacientes os EPIs quando isto for possível e se não houver nenhum tipo de interferência na área de estudo. Por exemplo, talvez exista a possibilidade de ofertar ao paciente um protetor tireoide se o exame for de abdômen, ou talvez oferecer ao paciente um protetor gonadal se os exames forem de cabeça ou de pescoço. E nos casos onde seja obrigatório a presença de um acompanhante em sala, é também importante ofertar ao acompanhante o protetor tireoide, assim como o avental plumbífero. Partindo agora para outro aspecto básico de proteção radiológica, entramos na questão do posicionamento. Não existe como falar de proteção radiológica sem falar de posicionamento na hora da realização do exame. O técnico deve ter a preocupação em posicionar corretamente o paciente, deve se preocupar em centralizar a área de interesse com o isocentro do tomógrafo e deve limitar o comprimento da aquisição à área de interesse. E por que nós nos preocupamos tanto com isso? Porque quando nos referimos ao exame, o operador terá uma grande chance de execução correta se ele posicionar o exame corretamente, se ele posicionar o paciente de forma correta. Não à toa existe o ditado que tudo começa com um bom posicionamento. Então, quando nos referimos à tomografia computadorizada e aspectos básicos de proteção, podemos dizer o mesmo. Tudo começa com o posicionamento. E neste sentido, nós vamos apresentar dois exemplos que merecem a nossa atenção, de como o posicionamento ele pode impactar diretamente no resultado da proteção radiológica. Então, trazendo aqui o primeiro exemplo de como o posicionamento ele tem um impacto direto na questão da proteção radiológica, eu trouxe aqui esse exemplo onde o operador tentou realizar um exame de crânio e, ao posicionar inicialmente o paciente, percebam que o paciente ficou com a cabeça hiperestendida. E quando isso acontece,
o operador, basicamente, ele tenta corrigir esse mau posicionamento aumentando aqui os limites da varredura, que é essa caixinha amarela aqui. Ele faz isso porque no pós-processamento, depois que ele fizer o exame, aí ele tenta corrigir os erros de simetria que provavelmente mau posicionamento pode provocar. Mas notem o seguinte, já na figura da direita, quando o paciente ele foi posicionado de uma forma mais correta, tentando flexionar um pouco mais o mento do paciente e tentando colocar aí a linha infraortomeatal perpendicular com o tampo da mesa, percebam que houve uma redução no comprimento da varredura. E houve um impacto direto aí na questão dos índices de exposição. Percebam que o CTDI, né, que é o índice de exposição de tomografia, de 48,5, ele passou para 46,4. Assim como o produto dose-comprimento, que é a DLP, houve uma redução grande, né, de 1047,6, houve aí uma redução para 862,8 miligraus centímetros, mostrando que se nós posicionarmos o paciente corretamente, nós conseguimos sim reduzir a exposição, né? Fator importante de proteção radiológica. Neste segundo exemplo, que nós vamos mostrar como o posicionamento ele tem um reflexo na largura de exposição. No primeiro exemplo, nós mostramos como o mau posicionamento ele tem um efeito no comprimento da exposição. Agora nós vamos mostrar como o mau posicionamento ele tem um efeito na largura da exposição. E aqui nós queremos chamar a atenção para essas duas siglas aí, o DFOV e o SFOV. Qual é o seu significado? O DFOV, que significa Display Field of View, ele é essa caixinha retangular amarela. É o meu campo de visão de reconstrução. Então, toda vez que eu realizo o exame, eu vou delimitar a marcação para a área que vai ser reconstruída. Já o meu SFOV, que é o Scan Field of View, é o meu campo de exposição, ou seja, é toda aquela área que vai ser irradiada. Nota que quando o paciente está desalinhado, por mais que limitemos o display FOV, que é essa caixinha amarela, o meu SFOV ele permanece largo, ou seja, a minha largura de exposição será maior do que o necessário. Se notarem, no exemplo da esquerda, a minha largura de exposição é o LL, que corresponde a uma largura extra larga. Após a correção da posição, já na direita, no exemplo da direita, notem que o display FOV ele permaneceu da mesma forma, essa caixinha amarela aí. Ele permaneceu nos limites da musculatura lateral do paciente. Porém, o meu SFOV, que corresponde aí ao tracejado verde, né? Ele diminuiu. Eu passei do extra largo para o campo largo. Com essa redução, nós conseguimos diminuir o efeito da exposição, assim como os efeitos da radiação secundária. Depois de observarmos a importância com relação ao posicionamento, queremos chamar a atenção para um recurso, que é uma ferramenta muito importante em que os equipamentos atuais já trazem consigo. É o controle de exposição automática, ou modulador de dose. Com essa ferramenta, ao invés de utilizarmos o MA fixo para todo o exame, nós conseguimos ajustar um valor mínimo e um valor máximo e permitir que o equipamento ajuste a miliamperagem de acordo com a densidade da estrutura que será estudada.
Além dos recursos que os aparelhos trazem hoje, com o avanço tecnológico, algo não menos importante que queremos chamar a atenção é para evitar aquela prática de pecar por excesso. Quando nos referimos à radiação ionizante, devemos deixar o excesso de lado e nos concentrar apenas no necessário. Portanto, devemos utilizar os protocolos de tomografia de acordo com a suspeita diagnóstica de cada paciente. E as aquisições multifásicas devem ser realizadas de forma criteriosa e não de forma rotineira. E daí chamamos a atenção aos serviços, especialmente nos estudos de abdômen, que fazem daqueles estudos trifásicos algo rotineiro, algo que deve ser de forma criteriosa. E, por fim, queremos compartilhar as doses de referência estabelecidas pela Instrução Normativa do Ministério da Saúde para um paciente de porte mediano. Esperamos que as condutas ditas anteriormente possam servir de ajuda para estabelecer essas doses. Então é isso. Esperamos que as informações compartilhadas possam ser de benefício a todos os que estão envolvidos com tomografia computadorizada, a continuarem trabalhando com sensatez, com responsabilidade, usando bem os recursos de proteção radiológica.